Olá, pessoal! Aqui é Leonardo Vieira com mais uma aula aqui para o nosso curso de Cultura, Linguagens e Tecnologias da Informação. Nessa aula eu falarei um pouquinho sobre a bibliografia do curso, né? Era planejamento eu falar sobre a bibliografia no final, né, do curso, mas eu achei melhor trazer a gente abordar logo no início, né, do curso aí, falar um pouquinho sobre a bibliografia que a gente utilizou aqui, né, se inspirou para utilizar aqui no curso, né, em boa parte do curso. E aí, quem quiser adquirir os livros, né, uma dessas referências bibliográficas para poder quiser se aprofundar no assunto, tá? Aí, vocês aí ficam à vontade, tá? Então, a gente vai abordar aqui algumas referências que a gente utilizou aqui para a elaboração desse curso. Bom, a primeira referência que eu trago para vocês é um livro clássico, né, chamado A Dialética do Esclarecimento, de autoria de Theodor Adorno e Max Horkheim, né? Esse livro é considerado como a pedra angular das ideias que tiveram por berço a chamada Escola de Frankfurt, né, dos quais os dois autores do livro pertencem, né? Esse livro é uma crítica filosófica e psicológica de amplo espectro das categorias ocidentais da razão e da natureza, desde Homero até Nietzsche, né? A expressão indústria cultural foi empregada pela primeira vez nesse livro, saudado como um clássico, desde a sua publicação em 1947, né? Então, esse livro aí, a gente utilizou mais para falar sobre a questão cultural, né? E a relação da cultura com as tecnologias aí da informação e das linguagens em geral, tá? Esse livro ele é uma longa digressão sobre a história do pensamento, mostrando como a mitologia se transforma em filosofia e depois em ciência, como o progresso técnico vira regressão ideológica e, finalmente, como a cultura serve de base para a barbárie fascista, né? Até porque esse livro foi escrito aí no contexto da ascensão do fascismo, do nazifascismo na Europa, lá nas décadas de 20, décadas de 30. Beleza? Bom, a segunda referência que eu trago para vocês aqui é o livro Identidade e Diferença, do grande filósofo alemão contemporâneo Martin Heidegger, né? Nesse livro, ao longo das reflexões expostas nesse livro, o filósofo ele se abandona à árdua meditação sobre Hegel, né, que é o grande adepto do idealismo, da dialética e da mediação, sobre a técnica, que engloba a automação, a tecnologia, o cálculo e a planificação, e a linguagem, integrando-se na constelação dos grandes escritos heideggerianos da fase posterior a Ser e Tempo, né? Essas especulações metafísicas constituem uma iniciação no sentido profundo da palavra, seu universo de pensamento, tá? Então esse livro aqui ele faz ele se lança uma meditação a pensar sobre idealismo, dialética, né, conceitos filosóficos, com a questão da técnica e da linguagem, né, que é importante aí para a gente entender um pouquinho sobre a teoria da linguagem, ok? Bom, e aqui eu trago para vocês a trilogia A Era da Informação, de autoria de Manuel Castells, né, que também são livros importantíssimos para a gente entender aí essa nova sociedade em rede que emerge aí a partir de meados, né, do século XX, né? Essa trilogia ela se baseia em pesquisas feitas nos Estados Unidos, na Ásia, na América Latina e na Europa, né? Então, aqui nesse primeiro livro, A Sociedade em Rede, especificamente, o autor ele busca formular uma teoria que dê conta dos efeitos fundamentais da tecnologia da informação no mundo contemporâneo. Nesse livro aqui, A Sociedade em Rede, que é o primeiro volume dessa trilogia, o Castells ele examina os processos de globalização que marginalizavam e agora
ameaçam tornar insignificantes países e povos inteiros, excluídos das redes de informação. Então mostra que nas economias avançadas, a produção se concentra hoje em uma parcela instruída da população com idade entre 25 e 40 anos. E sugere que o resultado dessa tendência progressiva pode não ser o desemprego em massa, mas sim a flexibilização extrema do trabalho, a individualização da mão de obra e, em consequência, uma estrutura social que é altamente segmentada. Então, Castro conclui examinando os efeitos e as implicações da transformação tecnológica na cultura da mídia, né? A chamada cultura da virtualidade real, na vida urbana, na política global e no tempo. Ok? O segundo volume dessa trilogia, que é O Poder da Identidade, o autor já examina as duas grandes tendências conflitantes que moldam o mundo de hoje, né? Que é a globalização e a questão da identidade, né? O Castells ele descreve as origens, os propósitos e os efeitos de movimentos ativistas, como o feminismo e o ambientalismo, que visa transformar as relações humanas em seu nível mais fundamental, assim como de movimentos conservadores que constroem trincheiras de resistência em nome de Deus, da nação, da etnia, da família ou da localidade. Então, o autor mostra que as categorias básicas da existência elas vêm sendo ameaçadas pelos assaltos, ao mesmo tempo combinados e conflitantes, de forças tecnoeconômicas e de movimentos sociais transformadores, cada um usando o novo poder da mídia para promover suas ambições. Entre essas duas tendências opostas, o Estado-nação é posto em questão, arrastando em sua crise a própria noção de democracia política, buscando compreender uma variedade de processos sociais que estão fortemente interligados em suas funções e significados. O Castells ele cobre amplo território que abarca os Estados Unidos, a Europa Ocidental, a Rússia, o México, a Bolívia, o mundo islâmico, a China e o Japão. Tá? E por fim, o terceiro volume dessa trilogia, O Fim de Milênio, né? Ela inclui, né, especialmente um novo prefácio a respeito dos processos de mudança social global induzida pela transição da antiga sociedade industrial para a emergente sociedade em rede global, né? Então esse livro ele apresenta um estudo do colapso da União Soviética, remetendo à sua extinção à incapacidade demonstrada pelo estatismo industrial de conduzir a transição do país para a era da informação, e mostrando o crescimento da desigualdade, da polarização e da exclusão social em todo o mundo, tomando como exemplo a África, a pobreza urbana e as diversas formas de exploração de menores. Além do mais, o Castells analisa a globalização do crime organizado, que afeta profundamente a economia e a política de diversos países. Avalia os fundamentos políticos e culturais da emergência do Pacífico Asiático como a região mais dinâmica da economia global e reflete sobre as contradições da unificação europeia, propondo o conceito de Estado em rede. Beleza? Então, nessa conclusão, o Castells une os fios de seus argumentos e descobertas, apresentando uma interpretação sistemática do nosso mundo na virada do milênio. Então, muitos desses temas abordados aqui nessa trilogia, nós não veremos aqui nesse curso, tá? Mas, se você quiser se aprofundar mais nesse tema aí, né, da relação das tecnologias da informação com a questão, com questões culturais, né, da identidade, de globalização, tá? Certamente essa trilogia aqui possui um material farto aí para você se dedicar aí a esses estudos, ok? Bom, outra referência que eu trago para vocês, ainda analisando a relação entre a cultura, a sociedade e as tecnologias da informação, é o livro Cybercultura, de autoria do filósofo Pierre Levy, né? Nessa obra nós temos aqui a relação, né, a descrição de uma relação cada vez mais sinérgica
entre tecnologia e vida humana, que vem reconfigurando nossas maneiras de interagir, ser e estar no mundo. Nesse cenário, nós nos deparamos com uma cultura mais participativa, linguagens mescladas e adaptadas, comunidades de indivíduos e fãs geograficamente distantes, mas, sobretudo, engajados a favor de interesses comuns, e inflamados debates sobre as conexões entre humanos e máquinas, nossas identidades e as ameaças à democracia e à privacidade. Ok? Então essa é uma referência que eu também trago aí para vocês na análise entre cultura, sociedade, linguagens e tecnologias da informação. Outra referência que eu trago para vocês aqui, né, são duas, né, do mesmo filósofo. A primeira é a obra Semiótica, né? Nessa obra aqui nós temos o reconhecimento da extraordinária importância do pensador e da obra de Charles Sanders Peirce em quase todos os campos das ciências, sobretudo nos da humanas, que deu-se com certo atraso nesse meio. Somente por volta das décadas de 60 e 70, seu nome e seu trabalho ganharam maior circulação. Exame e aplicação entre os estudiosos e críticos, né? Por exemplo, principalmente nos campos da literatura, das artes, da antropologia, da sociologia, né? E dessa forma, a editora Perspectiva, ela lança aí um novo olhar, né, sob o título de Semiótica, que consiste numa ampla coletânea dos escritos desse filósofo aí, cuidadosamente selecionados e traduzidos, né? Esse livro aí, ele aborda aí de acordo com a semiótica, né, sobre os âmbitos da semiótica, né, analisa aí todo o campo, né, da linguagem aí através da semiótica, ok? Bom, e esse aqui, né, é a coleção Os Pensadores, né, da Abril Cultural, que também traz aqui uma série de coletâneas do Charles Sanders Peirce, né, que também trata aí dos estudos aí de semiótica desse autor aí, né, de fundamental importância para o estudo da linguagem. Ok? Bom, outra referência que eu trago para vocês é a obra Elementos de Semiologia, de Roland Barthes, né? Esse livro, né, de maneira sistemática e bem dosada, né, apresenta essa matéria de semiologia aí com uma natureza bem didática, né, de fácil entendimento. Então parte do princípio de que, afinal de contas, o mundo dos significados não é outro senão da linguagem. Então Barthes mostra nessa obra como é natural a semiologia valer-se dos conceitos analíticos da linguística. A obra está dividida em 4 partes, né, correspondentes a rúbricas oriundas da linguística estrutural. E por meio dessas rúbricas, o Barthes dá ao leitor uma instigante visão geral do campo de estudo da semiologia e dos instrumentos teóricos por via dos quais se pode realizar a pesquisa semiológica sem complicações desnecessárias. Beleza? Outras referências que eu trago para vocês são as 2 obras do filósofo Adam Schaff, uma Introdução à Semântica e outra é Linguagem e Conhecimento, nos quais esse autor ele busca traçar, né, um paralelo, né, uma relação entre a linguagem, né, entre os tipos de linguagem e as formas de pensamento, né? E dessa forma nós temos aí a construção do conhecimento aí a partir dessa relação entre linguagem, tipos de linguagem e formas de pensamento, beleza? Então essas 2 outras referências aí que eu trago para vocês. Bom, outra importante referência aqui que eu trago para vocês, já falando especificamente de tecnologias da informação, é o livro de Dermot Turin, que é a História da Computação do Ábaco à Inteligência Artificial. E nessa obra, o autor ele examina a história da tecnologia desde as primeiras tentativas de usar máquinas para resolver problemas matemáticos até a tecnologia da informação,
que hoje se infiltra na vida cotidiana, com personalidades excêntricas e exuberantes, descobertas geniais e a noção fascinante de como a computação mudou nosso mundo. Tá? Então esse livro é um guia essencial sobre um tema que nenhum de nós hoje pode ignorar. Sobre a evolução das tecnologias aí da informação. Ok? E também eu trago para vocês 2 livros aqui de Andrew Tannenbaum, né? Que é a Organização Estruturada de Computadores, né? Que faz uma análise sobre a questão de hardware, uma análise sobre o hardware, né? E o livro Redes de Computadores, né? Nesses 2 livros ele traça aí um histórico aí e faz uma análise completa de como é constituído o hardware, né, dos computadores e de como as diferentes redes, né, aborda sobre os diferentes tipos de redes e como essas redes aí se comunicam entre si. Tá? A desvantagem desses livros do Tannenbaum é que eles não são nada didáticos. Né? A leitura dele, principalmente se você for iniciante, é de difícil compreensão. Mas, sem dúvida, é um livro completo aí que aborda muito bem a questão aí do hardware e as redes de computadores aí e como se dá o processo de comunicação aí dentro nesse quesito aí, nesse contexto das tecnologias da informação. Beleza? Bom, gente, com isso nós ficamos por aqui. Tá? Essas foram as referências aí, né, que a gente se inspirou aqui para elaborar o curso, ok? Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês quiserem adquirir esses livros aí, essas obras, vocês fiquem à vontade, beleza? E daqui nós vamos tocar o nosso curso, beleza? Mais uma vez eu peço para que você dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos novos aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso que estamos lançando aqui no canal. Eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da tela para que você possa assistir as demais aulas desse curso dentro de uma sequência lógica para facilitar o seu entendimento. Também peço para que você compartilhe esse curso em seus grupos de WhatsApp, em suas redes sociais. Ajude a gente a divulgar esse projeto aí e alcançar o maior número de seguidores e apoiadores possível. Beleza? Então, eu me despeço por aqui. Vejo vocês então em uma próxima aula aqui para o nosso curso. Um forte abraço e até lá!